Olá, vamos dar início aqui então, gente. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Guardando os colegas se acomodarem. E voltando, sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui. Satisfação tê-los aqui na nossa casa. Satisfação ver muitas caras conhecidas aqui também, que há um tempo atrás só estava vendo dentro de uma plataforma de Teams ou de Zoom aqui. Espero que a gente continue mais para frente, inclusive sem máscara, torcendo para isso. Por enquanto, a gente está seguindo os protocolos aqui. Eu dou minhas boas-vindas a todos e o faço aqui em nome da doutora Elisa Prieto, que é a coordenadora geral da minha unidade técnica de determinantes sociais da saúde, e saúde, doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental. E também trago os cumprimentos da doutora Socorro Grossa, nossa representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde aqui no Brasil. Muito bem, eu acho que boa parte dos aqui presentes estão mais inteirados da questão de trânsito. Eu colocaria para o senador que nos visita, que seja bem-vindo, apareça mais, senador, aqui, só para explicar um pouco do envolvimento da Organização Pan-Americana da Saúde com essa temática, ainda que a OMS, a OPAS, tem tratado essa temática desde meados do século passado, os anos 60, 70, foi mais a partir dos anos 2000, que com um aumento muito significativo que a gente teve da motorização nos países em desenvolvimento, particularmente, e um consequente aumento da mortalidade e da morbidade no trânsito, que a OMS passou a tratar disso de uma forma mais intensa, e a Organização das Nações Unidas passou para a OMS esse mandato para coordenar no sistema das Nações Unidas os esforços globais em relação à segurança viária, né, junto, obviamente, com várias outras agências da ONU, né, tratando efetivamente esse tema dos sinistros, antes chamados de acidentes de trânsito, como um problema efetivo de saúde pública, porque a gente estima mais ou menos que morrem anualmente, todo o planeta, 1,35 milhão de pessoas em sinistros de trânsito, todo ano. Né? Esse número a gente conseguiu, em 2020, em novembro, mais ou menos, foi o que tinha morrido de gente de Covid, em 2020, depois aumentando. Só que isso acontece uma vez por ano e todo ano, não como um surto, mas como algo quase endêmico que a gente pode pensar. Mas é sempre bom a gente lembrar, eu falo isso pela área da saúde, que as pessoas que morrem no sinistro de trânsito são só a ponta do iceberg. A gente estimou esse 1,35 milhão de pessoas morrendo, mas até 50 milhões por ano que sobrevivem com sequelas das mais diferentes possíveis. Eu colocaria aqui, são esse evento que aqui está sendo colocado, que desde esse início desse envolvimento que a OMS passou a ter com a temática de segurança viária, as ONGs, os coletivos de jovens, esteve desde o começo muito envolvido com isso e ainda estão. E esse evento que está sendo feito aqui pela Fundação Thiago Gonzaga, e que a gente está recepcionando aqui, estamos oferecendo a casa, esse evento é promovido pelos nossos parceiros, é um exemplo disso, né? Dos eventos mais recentes que a gente tem, em nível global, de marco, que foi a terceira Conferência Mundial Global, que ocorreu na Suécia, em Estocolmo, em fevereiro de 2020, gerou um plano de ação que foi determinado pela Carta de Estocolmo, na qual a parte da atuação da juventude foi destacada, né? Por isso, até é um parágrafozinho que eu acho que até vale a leitura aqui pela importância dele. Diz aqui, os jovens desempenham um papel importante na formação do futuro do sistema de transporte por dois motivos principais.
sendo sinistros de trânsito a principal causa de morte entre aqueles com idade de 5 e 29 anos. Em segundo lugar, eles são a geração que herdará os resultados das decisões tomadas hoje sobre a segurança do sistema de transporte em desenvolvimento. Como tal, eles devem ser questionados, os jovens, sobre suas necessidades, ajudar a mudar o sistema e gerar ideias sobre como proteger melhor alguns dos mais vulneráveis entre nós. O engajamento significativo com líderes jovens pode ajudar a promover uma maior participação na questão da segurança no trânsito, bem como desenvolver um novo grupo de defensores de segurança no trânsito, com uma nova perspectiva sobre o futuro da mobilidade. E esse engajamento que o plano de ação se refere aqui é exatamente o que essa Fundação Thiago Gonzaga, que é parceira de longa data nossa aqui, vem fazendo. Por isso, aqui na OPAS, a gente saúda essa iniciativa. Nós somos mais os anfitriões, estamos recebendo aqui a casa, e a gente faz um agradecimento também por vocês terem escolhido a gente para dar esse apoio, essa iniciativa dessa frente parlamentar que foi feita, de todo o trabalho que vocês fazem. Descolocado, dou meus cumprimentos novamente a todos aqui presentes, pareçam mais aqui, e passo a condução desses trabalhos aqui para a Larissa Gonzaga, que vai dar sequência aqui das ações. Então, primeiramente, muito obrigado pela acolhida, Vitor, é sempre uma alegria para nós estar aqui. Então, novamente, boa tarde a todos, e é com imensa satisfação, mas não poderia, seria mentira se eu dissesse que eu não estou sentindo o peso dessa responsabilidade, que eu vou abrir essa cerimônia em nome da Fundação Thiago Gonzaga. Como muito deve saber, a história da Fundação é também parte da minha história. Pois, por mais que passem os anos, eu ainda tenho nitidamente aquela madrugada fria de maio, quando soa o som, quando toca o telefone e eu atendo, e ali eu recebo a notícia de que o meu irmão Thiago não voltará mais para casa. Eu era adolescente na época, meus irmãos ainda criança, e desde então a nossa vida foi impactada e transformada, eu diria, pela essa violência no trânsito. É por isso que eu afirmo com tanta certeza de que olhar para a segurança das crianças e adolescentes no trânsito vai muito além de evitar que mais vidas sejam ceifadas. Olhar para a segurança das nossas crianças e adolescentes é garantir uma cidade segura para todos nós. Pois quem não sonha em morar numa cidade que nossos filhos, irmãos, pais, amigos voltem sempre em segurança para casa? Eu acho que, para nós, todos nós queremos uma cidade bem mais humana e fraterna. E posso dizer, como educadora, que é a minha profissão, que é muito gratificante fazer parte e ver um projeto como Transitando pela Vida acontecendo. O projeto que foi contemplado no programa de subsídios do GRSP e já vem atuando nacionalmente em defesa de melhorias na segurança viária para crianças e adolescentes, e também prevenindo retrocessos na legislação brasileira de trânsito. E agora é com muita emoção que eu peço licença para ler uma mensagem da Disa Gonzaga, minha mãe, e presidente voluntária da Fundação. Ela não pôde estar com a gente aqui hoje, mas sem ela nada disso seria possível. Eu acompanho mais que ninguém esses anos inteiros, essa borboleta voando por aí com muito esforço dela. Então, queridos amigos e parceiros dessa caminhada em defesa da vida, quem me conhece sabe o quanto adoraria estar com vocês, ainda mais na OPAS, uma organização que tenho grande respeito e que sou muito grata por todo o apoio que dão à nossa Fundação Thiago Gonzaga. Mas tenho a certeza que estou muito bem representada pela Larissa, pelo querido Clóvis e por toda a equipe Vida Urgente. De qualquer forma, não poderia deixar de me dirigir a vocês nesse importante momento, que é um marco na defesa e preservação da vida de nossas crianças e adolescentes. Mas preciso dizer que o projeto Transitando pela Vida não nasceu agora. Ele iniciou lá em 1997, quando eu fui convidada a falar sobre o Vida Urgente no colégio onde o Thiago tinha feito a pré-escola. Confesso para vocês que quando criei a fundação, eu só pensava em salvar Thiagos e Thiagas.
jovens de 17, 18 anos, como meu filho. Mas ao sentar no chão dessa escola e ver o interesse e o brilho nos olhos das crianças ouvindo atentas o que eu contava, de um menino que, quando cresceu, se transformou em uma borboleta, que nos lembra sobre a importância do cuidado com a vida, tive a certeza de que, para transformar verdadeiramente a realidade do nosso trânsito, era preciso iniciar a educar os pequenos. Afinal, criança no trânsito é outra história. Não adiantavam campanhas sobre velocidade, bebida e direção, ou mesmo sobre o cinto. Era preciso mais. Foi aí que nasceu o projeto Contadores de História. A partir dele, uma série de outros projetos e ações desenvolvidas, especialmente para o público infantil. Já nos anos 2000, 10 anos antes da legislação tornar obrigatório, nós já recomendávamos o uso das cadeirinhas, lembrando aos pais e mães que no trânsito o melhor abraço que podem dar é a segurança da cadeirinha. De lá para cá, nossa legislação evoluiu, mas é fundamental evitarmos retrocessos e buscarmos a visão zero em termos de sinistro no trânsito. A Fundação Thiago Gonzaga, com o projeto Transitando pela Vida, se coloca como uma organização de apoio aos governos, legisladores, escolas e para toda a sociedade, formando uma ampla rede de preservação da vida. E essa rede já tem alguns frutos, como a criação da Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito, bem como o reforço à atuação da já existente Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, e a participação e apoio ao Penatrans e à nova década de ação da ONU. E tudo isso só é possível pois contamos com apoio e compartilhamos os anseios de uma cultura de segurança no Brasil. Gostaria de agradecer o apoio dos senadores Paulo Paim, Mara Gabrilli, Rodrigo Cunha, e especialmente dos amigos da vida, o senador Lazier Martins e o senador Fabiano Contarato. Depois que recebi o título de cidadã espírito-santense, me considero uma gaúchaba, mistura de gaúcho com capixaba. E fico feliz em ver o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo puxando a nossa frente. Agradeço também a todas as organizações e instituições representadas no evento. Ao lado de vocês, mais do que acompanhar, iremos propor e fomentar a frente parlamentar, para que ela seja verdadeiramente um instrumento de defesa da vida em nosso país. Muito obrigada e um excelente encontro, diz a Gonzaga. Também... Passo a palavra agora para o Eduardo, para que conduza o nosso evento. Muito obrigada também, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Eduardo Bon e eu vou ajudar a facilitar esse nosso encontro de hoje. Transitando pela Vida, perspectivas sobre a segurança de crianças e adolescentes no trânsito, é um evento realizado pela Fundação Thiago Gonzaga com o apoio institucional da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Agradeço ao Vitor Pavarino e à Larissa Gonzaga pela abertura e já passaremos então para o nosso painel, a segurança no trânsito no Brasil e no mundo. Para compor a mesa, convido então o senador e presidente da Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito, senador Lazier Martins. O senhor Daniel Maris Tavares, diretor do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito. Convido também Marta Obelheiro, especialista em transportes e segurança viária. E o Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana de Saúde, a permanecer também já na mesa conosco. Eu vou aproveitar também esse momento de abertura para também reconhecer e agradecer a presença, né, de demais instituições que estão aqui presentes conosco, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Confederação Nacional dos Municípios, a União dos Ciclistas do Brasil, a Aldeias Infantis, o SOS Estradas, Rodas da Paz, demais acadêmicos e ativistas da área. Eu tinha escrito, então vou dizer, logicamente, mais uma vez, a Organização Pan-Americana de Saúde, que gentilmente nos recebe nessa tarde.
Nesse painel, nós iremos reconhecer o cenário e iniciativas que estão sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo. Ações práticas para melhorar a segurança de crianças e adolescentes no trânsito. Mas, como você sabe, por trás das frias estatísticas que colocam a violência no trânsito como a principal causa externa de morte entre crianças e adolescentes, existem nomes, rostos e sonhos interrompidos. Para realizar a abertura do painel, convidamos o Sr. Clóvis Rodrigues para uma breve manifestação. Boa tarde a todas as pessoas presentes, colaboradoras e participantes desse grande evento. Eu sou o Clóvis, casado com a Nara, somos os pais da Mariana Zanata Rodrigues. A menina mais meiga e linda que conheci. A nossa única filha, que aos 11 anos enchia nossa casa com alegria, travessuras e muito amor. Pois assim como eu, ela adorava um abraço, um carinho, estava naquela fase. O primeiro sutiã, se achando a última bolachinha do pacote, né? Vivia alisando aquele lindo cabelo. Para ela tudo estava bom. Adorava ir aos parques e praças, andar de roller, bicicleta, jogar bola. Mas, enfim, ela teve os seus sonhos e sua vida interrompida quando voltava da escola. A Mariana foi vítima de crime de trânsito. Imperdoável, um crime totalmente evitável. Um atropelamento por um carro em alta velocidade numa rua de bairro. Inadmissível. Um motorista em alta velocidade, com sinais de embriaguez, segundo um relato dos presentes, né? A Mari teve morte cerebral. A gente ainda, não sei de onde tiramos forças, né? Mas conseguimos doar os órgãos para salvar outras vidas. Tivemos que reaprender a viver de novo. Não é justo um pai e uma mãe enterrar um filho, ainda mais nessas circunstâncias. Domingo passado, Dia das Mães, e o presente que a minha esposa quer, eu não consigo dar para ela. Ela quer a filha dela de volta. Isso eu não consigo mais dar para ela, infelizmente. Mas eu estou aqui porque eu acredito que para evitar esse tipo de crime, a educação, leis e projetos e uma fiscalização com penas mais rigorosas é a solução. É para isso que estamos aqui reunidos, senhores. E um pedido meu é que isso não fique só no papel, né? Que é importante que as pessoas reconheçam isso e ação, né? Ação acima de tudo. E que seus filhos, seus sobrinhos, netos sejam beneficiados por esse grandioso projeto. O meu muito obrigado à Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, o nosso Vida Urgente, em especial a Disa, né? Que nos acolheu no pior momento das nossas vidas e nos acolhe até hoje. E Vida Urgente, porque a vida é tudo. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Clóvis, pelo teu depoimento e por nos ajudar a lembrar por que nós estamos aqui hoje, né? E nós temos certeza que a Mari está muito orgulhosa do pai que ela tem. Para apresentar, então, um diagnóstico sobre a segurança de crianças e adolescentes no trânsito brasileiro, nós vamos passar a palavra para a Marta Obeleiro. Marta Obeleiro. A Marta é especialista em transportes e segurança viária, com experiência em políticas públicas e projetos de transporte e segurança. Atuou por quase 10 anos liderando a área de segurança viária no WRI Brasil. Apoia governos e organizações na adoção de sistema seguro e visão zero como políticas para salvar vidas no trânsito. Prestou apoio técnico a projetos de segurança viária e programas de capacitação
no Brasil, Colômbia, Turquia, Índia e outros países. Atualmente, atua como consultora especialista em segurança viária do Banco Mundial, do New Development Bank, da Fundação Thiago Gonzaga, entre outras organizações. Por favor, Marta. Obrigada, Edu. Boa tarde a todos. E se eu falar daqui, fica o microfone? Não. Eu acho que eu vou sentar. Não, acho que se eu falar assim fica bom, né? Então tá. Obrigada aí pelo convite. Eu queria agradecer à Fundação pelo trabalho, né? A OPAS e Pavarino pela recepção sempre calorosa, né? E eu vim apresentar um breve diagnóstico, então, sobre a segurança de crianças e adolescentes no trânsito, né? Então, lembrando, como o Vitor falou, os sinistros de trânsito são a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, e no Brasil isso significa mais de 3.000 crianças e adolescentes morrendo todos os anos, né? Então, são mais de 3.000 Marianas, e obrigada, Clóvis, pelo seu depoimento, Tiagos, Marinas, né? Nós estamos perdendo vidas muito valiosas. E lembrando que as mortes no trânsito são só a ponta do iceberg. A gente tem aí um número enorme de jovens e de crianças que ficam vítimas de trânsito, muitas vezes com sequelas permanentes, né? E o que acontece? As crianças e jovens, elas são os mais vulneráveis, né? Entre todos, talvez. Elas têm capacidades visuais e cognitivas que não são suficientes para agir com segurança no trânsito. A gente costuma falar muito sobre a importância de educação no trânsito, de ter um comportamento seguro no trânsito, e muitas vezes se esquece que as crianças, elas sequer têm capacidades visuais e cognitivas o suficiente para lidar com aquele ambiente extremamente complexo que é o trânsito, né? Então, a gente tem aí dados que mostram que 50% das crianças, metade, de 4 a 14 anos, elas não são capazes de perceber o ambiente de trânsito de uma forma adequada. E isso quer dizer que elas não conseguem tomar decisões seguras, né? Crianças menores do que 9 anos, elas não são capazes de avaliar se é seguro ou não atravessar a rua, que é uma tarefa extremamente simples e corriqueira. Meninos ainda, a gente tem a questão do gênero, né? Meninos agem de forma mais impulsiva. Então, a gente precisa reconhecer essas fragilidades, essas vulnerabilidades e tomar decisões com base nessas limitações. Crianças e jovens estão em risco constante, né, no trânsito. Isso aqui é um pouco da nossa realidade brasileira. Então, o que nós temos são ruas e avenidas que foram desenhadas para altas velocidades, que não oferecem infraestrutura segura para pedestres e ciclistas, com excesso de velocidade que é constante. A gente tem ainda o uso da motocicleta, principalmente estados aí do norte e nordeste, em que a motocicleta é usada como um veículo familiar, em que não é incomum a gente ver um pai e uma mãe com 1, 2, às vezes 3 crianças na garupa da motocicleta, crianças que não têm idade para estar numa motocicleta e muitas vezes ainda sem equipamento de proteção, nem tem equipamento de proteção adequado para aquela idade, para aquela faixa etária. Ainda um baixo uso da cadeirinha de dispositivos de retenção. Nos grandes centros isso é um pouco mais comum, mas no geral o uso é muito baixo, lembrando que o nosso país é muito grande, muito diverso, e sempre os mais pobres são os mais afetados, normalmente vivendo em zonas mais precárias, mais vulneráveis, com menor infraestrutura, com menor presença do Estado, menor fiscalização e vários outros fatores que a gente sabe que contribuem para o problema. Existe uma série de fatores de risco, né? Já que nós estamos na Organização Pan-Americana da Saúde, vamos lembrar dos fatores de risco que a própria OMS identificou, né? Entre eles o excesso de velocidade, o beber e dirigir, o uso do capacete, o uso de dispositivos de retenção, o uso de cinto de segurança. Lembrando que a OMS, ela analisa os países para ver se a legislação está ou não adequada, e o que a gente vê é que para 4 desses fatores de risco,
a legislação brasileira ela é considerada adequada, mas a legislação para excesso de velocidade ela é inadequada, porque o nosso Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ele permite velocidades acima de 50 km por hora em áreas urbanas, que é o limite recomendado pela OMS. E mesmo nos casos em que a legislação é adequada, nós sabemos que muitas vezes a fiscalização não é suficiente, né? A gente precisa de leis boas e de fiscalização eficiente para que ocorra realmente uma mudança no trânsito, né? As crianças e jovens, então, elas são vidas que precisam ser protegidas com um sistema de mobilidade que respeite a fragilidade humana e que seja projetado reconhecendo o erro humano. Nós precisamos de ruas, estradas e avenidas que tenham velocidades seguras, fiscalização adequada, transporte coletivo seguro e uma especial atenção para pedestres e ciclistas, especialmente em zonas escolares, que é onde eles estão mais presentes, maior concentração, e todo mundo aqui, quem tem criança na família, sabe como eles, na hora de chegar na escola, sair da escola, saem em bando, conversando, animados, distraídos, e como isso é gostoso, né? Mas a gente precisa de zonas e ruas que protejam essas crianças e esses jovens. Um pouquinho do que vem acontecendo, então, nós temos aí a década de ação pela segurança no trânsito, né? Um novo pacto com o objetivo de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito no mundo até 2030, O Brasil é signatário dessa década, né? Registrou aí avanços e uma redução importante de mortes na primeira década até 2020, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, os números permanecem altos. A gente teve aí um progresso importante no ano passado com o lançamento do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. Que bom que a gente está aí com o Daniel para poder falar um pouquinho da atuação do governo federal nessa área. E eu queria lembrar o quanto a gente precisa, né, de segurança para esses jovens, o quanto todas as crianças têm o direito à vida, o direito à educação, o direito a ter espaços públicos e cidades que as protejam e que estimulem o seu desenvolvimento. Isso. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Realmente, a gente, sem ter essa clareza, né, de onde a gente está, é impossível conseguir tentar identificar alternativas e próximos passos, né? Então, muito obrigado pelo diagnóstico que tu nos apresentaste. Então, passamos agora ao senador Lazier Martins, nascido na pequena Vale Verde, à época de distrito de General Câmara. O senador Lazier Costa Martins construiu uma longa relação com o povo do Rio Grande do Sul. Senador da República desde os 72 anos, estreou em 2014 na política, após 54 anos de premiada carreira no jornalismo local. Como parlamentar, Lazier também se destacou e foi agraciado por comendas como o ranking dos políticos de 2017 e 2019, nesta última edição reconhecido como o melhor senador do ano. Lazier foi o autor do projeto de criação e é o presidente da Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito. Por favor, senador. Posto currículo. Bom, eu cumprimento a todos, me sinto muito honrado de estar aqui. Destaco aqui as presenças do nosso diretor do Departamento de Segurança do Trânsito, da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, Daniel Maris Tavares, Vitor Pavarino, da Unidade Técnica de Determinantes da Saúde, Doenças Não Transmissíveis, Saúde Mental, da OPAS. A minha conterrânea Larissa Gonzaga, filha e representante da nossa verdadeira heroína, mulher de uma respeitabilidade extraordinária no Rio Grande do Sul, que é a Disa. Essa é uma daquelas reuniões que emocionam, como há pouco ouvimos no depoimento do Clóvis, e que, se tem um componente que nos comove tanto, também tem um componente de incentivo, instigante, de modo
a nos dedicarmos a essa nobre causa da proteção das crianças e adolescentes contra o flagelo do trânsito. Eu me sinto honrado por estar aqui numa das primeiras ações da nossa frente parlamentar e justamente numa relação muito próxima com o movimento criado extraordinariamente pela DISA, do Trânsito Seguro, da Fundação Tiago Gonzaga, e nós que somos, ou eu que sou do Rio Grande do Sul, tenho uma admiração enorme por essa mulher, pela mudança na sua vida, a tal ponto que transformou na razão primeira da sua existência proteger outros jovens e crianças para que milhares de pais não padeçam do mesmo sofrimento que ela teve e que há pouco a Larissa aqui recordou. Inclusive, no meu longo tempo de jornalismo e televisão, há coisa de uns 12 ou 15 anos, realizei um documentário na sede da Fundação Tiago Gonzaga, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que levamos ao ar na televisão e depois passou a se reproduzir em muitos locais, porque esse trabalho precisa ser difundido, porque nós somos um dos países de mais acidentes do mundo, se não estou enganado. Muito tenho aprendido em termos dos sinistros números, e, se não estou enganado, ocupando um 5º lugar no planeta em número de acidentes viários, como se costuma dizer. Eu quero dizer que me empolga o fato de estarmos iniciando uma longa atividade pela Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente contra acidentes de trânsito, justamente neste recinto aqui tão nobre, tão bonito, não é? De concessão da ONU na sua relação, como é a OPAS, porque eu diria que nós estamos iniciando bem, porque a frente ela teve exatamente por sentido criar políticas públicas, despertar a população para a importância deste tema, o que nós haveremos de ampliar, e tendo como ponto de partida, um mês após termos criado a frente, começando desta maneira. Ouvi aqui o trabalho apresentado pela Marta, muito interessante, e devemos, com o passar do tempo, nos municiando, nos subsidiando destas informações, desses diagnósticos que vão nos servir para um grande movimento nacional. Todos sabemos que a violência no trânsito e suas consequências são uma questão de saúde pública. Isto já foi dito e deverá ser repetido em todos os eventos como este. A cada ano, no Brasil, os acidentes de trânsito matam cerca de 40 mil pessoas. Isso, se fôssemos transferir para uma cidade gaúcha, que é um estado que tem 497 municípios, nós temos apenas 70 municípios com população equivalente a 40 mil pessoas. Quer dizer, é uma mortandade equivalente a uma cidade de média para grande. E para cada uma dessas mortes, outras 7 vítimas permanecem internadas em UTI. Esses números ficam ainda mais dolorosos quando se sabe que os acidentes de trânsito envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 14 anos são a principal causa de morte
acidental desta faixa etária no Brasil. Em 2018, foram 680 vítimas fatais desse grupo, juntamente com 8.704 hospitalizados, segundo dados do Ministério da Saúde. Das 1.010 mortes das crianças de 0 a 14 anos, como foi dito há pouco aqui pela Marta, em acidentes de trânsito no ano de 2018, mais da metade, 53%, envolvendo ocupantes de veículos e 27,5% foram atropeladas. As crianças são um dos grupos mais vulneráveis a estas terríveis ocorrências. Seus corpos são frágeis, elas não enxergam por cima de carros estacionados e ficam escondidas do campo de visão dos motoristas. Elas não avaliam corretamente a distância, a velocidade e o tempo que um veículo está em relação a elas. São distraídas e não sabem reconhecer o perigo. Eu estou aqui recapitulando algumas das frases que pronunciei na data da nossa criação da Frente Parlamentar, há coisa de um mês. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que as lesões no trânsito são a principal causa de morte de pessoas com idade entre 5 e 29 anos. Segundo o DataSUS, as crianças de 0 a 14 anos têm no trânsito a sua principal causa externa ou não natural de morte. Os dados mostram a importância de termos um olhar atento aos vulneráveis. Apesar das crianças representarem menos mortes no trânsito em relação ao restante da população, é importante considerar que elas não têm meios de transporte motorizado próprios. Isto tudo nos faz refletir sobre o papel dos adultos e sobre a necessidade de políticas públicas para evitar tragédias. A frente que presido, criada por lei em outubro de 2001, em 2021, e instalada no mês passado, em abril, tem a intenção de se constituir em amplo, democrático e permanente canal para promover o debate sobre esse tema. O nosso grupo de senadores quer, desde sempre, a maior participação de toda a sociedade na elaboração e implementação de políticas para evitar mortos em acidentes cotidianos. A participação dos parlamentares em prol da redução de acidentes que vitimam crianças e adolescentes é desejo da sociedade. A Frente Parlamentar poderá levar informações a iniciativas legislativas que tenham impacto sobre a segurança de crianças e adolescentes no trânsito e, ao propor políticas públicas, criará cidadãos mais conscientes. A propósito, esperamos aqui dos integrantes dessa nossa reunião de hoje que nos alimentem com propostas de legislação que aprimorem o combate aos acidentes. Lembro que o Brasil é signatário da segunda década de ação para a segurança do trânsito da ONU, que visa reduzir até 2030 a metade os índices de mortalidade no trânsito. O país alcançou na década passada o 5º lugar global de mortes por acidentes de trânsito. É necessário, então, um esforço político e técnico para esta redução e, para tanto, contem, prezados amigos, com a frente para levar a causa adiante. Acho que, nesse particular, estamos aqui todos solidários, estamos unidos, a nossa causa é a mesma. E me congratulo com a proposta dessa iniciativa de hoje, em que a Fundação Tiago Gonzaga, que é um modelo nacional de preocupações e de proteção de crianças e adolescentes no trânsito, esta ideia, essa iniciativa, nos estimula e que outros eventos como este se propaguem pelo Brasil. Obrigado. Obrigado, senador Lazier, não só pelas palavras, mas
também desde o princípio, né, das nossas tratativas, por ter tomado como sua, né, essa causa da segurança de crianças e adolescentes no trânsito. Então, mais uma vez, lhe agradeço. Convido, então, agora o senhor Daniel Maris Tavares, diretor do Departamento de Segurança no Trânsito da Senatrans. O Daniel é engenheiro civil e mestre em transportes pela Universidade de Brasília, é analista de infraestrutura do Ministério da Economia. Atualmente é o diretor do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, onde atua na coordenação das equipes relacionadas com a segurança veicular, a engenharia de tráfego, a educação e a saúde para o trânsito. Por favor, Daniel. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Larissa Gonzaga, a Marta Albeleiro, o senador Lazer Martins, meu colega e amigo Vitor Pavarino, já desde o tempo da universidade, né, Vitor? Temos discutido esse tema de segurança viária e eu gostaria muito de agradecer o convite feito à Secretaria para participar do evento, porque é sempre importante que a gente continue sempre falando de segurança viária. Segurança para o nosso povo, segurança para a nossa sociedade, e esse é o trabalho que a Secretaria tem feito incansavelmente na busca de um trânsito mais seguro, um trânsito mais humano em nosso país. Acredito que o cenário já foi muito bem colocado pela Marta e pelo senador Lazer. Nós, apesar de na última década termos experimentado uma redução significativa em número de sinistros de trânsito e mortes por sinistros de trânsito no nosso país, ainda morrem cerca de 30 mil pessoas todos os anos, o que é um número para lá de inaceitável. Então, nós precisamos continuar nesse processo. É um grande desafio, obviamente, tratar do tema no nosso país com tamanha diversidade, com tamanha realidade entre as regiões, mas a Secretaria tem aí tentado implantar um plano, né, um plano este definido por lei, pela Lei 13.614 de 2018, o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, que é a nossa grande bússola, é o grande norte na promoção de segurança viária e na redução de mortes no trânsito. Com a meta de redução de 50%, né, até 2028, aí, redução de 50% dos índices de mortes no nosso trânsito, o nosso grande objetivo, então, e a gente tenta mudar um pouco essa narrativa não é somente reduzir mortes, é salvar vidas. Então, nós temos aí o compromisso de salvar 86 mil vidas ao final desse período. Precisamos olhar para o nosso futuro, né? E sem medo de cair no lugar comum, salvar nossas crianças, ter o olhar para nossas crianças é ter o olhar para o nosso futuro, né? Então, nós temos ali diversas ações. Quem não conhece o plano, estão convidados a conhecer a resolução de 170 do CONTRAN, que estabeleceu, e como demanda a lei, é um plano que deve ser tomado como ação principal por todos os entes do Sistema Nacional de Trânsito e ser construído em conjunto, não só pelos órgãos de trânsito, como de transporte, de segurança, de saúde, de educação, principalmente. Então, é um olhar integral de diversas ações que nós precisamos implantar para avançar nas questões de segurança viária no nosso país. Bom, o plano está calcado aí em 6 pilares, né, seguindo as diretrizes aí das Nações Unidas. Nós temos o pilar de gestão, o pilar de vias seguras, o pilar de segurança veicular, a educação para o trânsito, o atendimento a vítimas e a normatização e fiscalização. Então, obviamente, as diversas ações que estão ali refletidas trazem e refletem na segurança também das nossas crianças e jovens. Especificamente com relação ao tema, eu gostaria de citar que temos ali ações voltadas, por exemplo, à construção e ao desenvolvimento de manuais de segurança voltados a áreas escolares, por exemplo, a questão das ruas completas, né? A mostrar e a capacitar os agentes e gestores
para a questão de pensar a via, de pensar a rua, não somente com foco na fluidez de veículos, mas principalmente como um ambiente de propriedade de todos, né? Todos os usuários precisam ser avaliados, ser estudados, entendidos as suas necessidades na hora que a gente está desenvolvendo um projeto viário, na hora que a gente está fazendo a manutenção de via e por aí vai. Não para somente na questão de desenvolver esses manuais, mas tem todo um trabalho de capacitação, de conhecimento dos próprios gestores e técnicos e também de implantação de projetos pilotos voltados a essas diversas áreas. O plano ele está fundamentado naquilo que se chama os conceitos de visão zero e da abordagem do sistema seguro, que é estimulado pelas Nações Unidas, né? Então, para quem não conhece a fundo, o que significa isso? Primeiro é reconhecer que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Esse é um princípio fundamental da visão zero. Segundo é entender que os seres humanos são falíveis. Nós erramos, nós vamos continuar errando, mas não é por conta dos nossos erros ou porque erramos que devemos aceitar que alguém morra ou que se pague com a própria vida ou com a vida de outrem por conta desse erro. Então, medidas precisam ser tomadas no sentido de mitigar os efeitos desses erros, né? Os acidentes eles continuarão ocorrendo, os sinistros de trânsito eles continuarão ocorrendo, por mais bem capacitado que seja o condutor, por mais temente a legislação que seja uma pessoa, os erros continuarão a ocorrer. O que não pode, mais uma vez, resultar na morte de alguém por conta desses erros. Nós precisamos entender no desenvolvimento da nossa infraestrutura e dos nossos veículos a vulnerabilidade do ser humano. Nosso corpo ele é vulnerável e precisamos que as medidas de infraestrutura aceitem, reconheçam isso e absorvam a energia dissipada numa eventual colisão, de modo a proteger as pessoas. É uma visão muito proativa, em que a gente não precisa esperar que um acidente, que um sinistro ocorra, para que a gente tome ações. A gente sabe muito bem como eles ocorrem, em que situações eles ocorrem, e a gente precisa, de fato, agir antes que eles ocorram. E aí eu deixei por último o quinto princípio dessa abordagem, que é a responsabilidade compartilhada. Por muitas vezes nós ouvimos a premissa, né, Vitor, de que 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Seria muito comodismo a gente aceitar isso como uma verdade universal e simplesmente aceitar que o erro ocorre e a gente não pode fazer nada por isso. Não, a responsabilidade é compartilhada. O acidente ocorre, um sinistro ocorre por falhas de todo um sistema. Por falha do condutor, por falha da pessoa, por falha da legislação, por falha dos gestores, por falha do técnico, por falha da engenharia. Então, nós precisamos entender isso e saber que todos nós somos responsáveis por isso, né? Governo, técnicos, sociedade, academia, as pessoas, todos nós somos responsáveis por isso. E é o que conclama o Penatrans, que a gente una os nossos esforços para que a gente possa, de fato, avançar e que a gente consiga reduzir melhorar esse cenário, né? Ter um trânsito mais seguro. Então, trago aqui o que é o Penatrans, né? Ele está posto aí, todos nós fazemos parte dele. O plano foi recentemente revisado, né? No ano passado, contou com o auxílio de mais de 100 especialistas de todas as áreas, seja de todas as esferas governamentais, né? União, estados e municípios, seja por especialistas do setor privado, da academia, da sociedade civil organizada, das ONGs. Então, é um plano muito robusto, um plano com ações muito bem colocadas, com indicadores estabelecidos para que a gente possa, além de tudo, monitorar. E monitorando, nós temos a condição de cobrar também. Então, mais uma vez, nessa questão de responsabilidade compartilhada. Então, obrigado pelo convite feito à Senatran. Nos colocamos à disposição de vocês para avançar nesse tema. E como diz o próprio lema do Penatrans, vamos juntos podemos salvar vidas. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, por nos trazer esse entendimento, né, de como a questão tem sido entendida, né, no âmbito do governo federal e das perspectivas, né, de ação
nesse sentido. Eu vou me permitir fazer um comentário, né, que a Disa sempre, quando ouvia essa questão que tu trouxesses, né, de que tudo erro humano, 90% de erro humano, ela às vezes diz, eu arrisco dizer que é 100%, porque não é só, tipo, mesmo não sendo motorista, quem desenhou aquela estrada daquele jeito, quem desenhou o modelo de fiscalização, quem deveria ter fiscalizado, não fiscalizou, são tudo pessoas, né, e dentro desse sistema. Exatamente. Então, mais uma vez, agradeço pelas palavras, e para que nós possamos encerrar o nosso painel, eu vou passar a palavra, então, para o Vitor Pavarino, que é sociólogo, licenciado em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Humanas e mestre em Transportes Urbanos pela Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Atuou em órgãos gestores de transporte, trânsito e saúde, em nível federal e estadual. No Centro de Pesquisas em Educação e Prevenção da Rede Sara de Hospitais, no Centro de Estudos Interdisciplinares em Transportes da UNB. Trabalhou como consultor estratégico para o Departamento de Violência e Prevenção de Lesões e Incapacidades da Organização Mundial da Saúde, foi membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Trânsito e atua, presentemente, na Unidade Técnica de Determinantes de Saúde, Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, em temas relacionados e à promoção de saúde, segurança viária e mobilidade sustentável. Vitor falará sobre a participação do Brasil no esforço global em salvar vidas no trânsito, destacando a participação da OPAS-OMS. Por favor, Vitor. Obrigado, Eduardo. Eduardo tinha pedido para trazer alguma coisa que me lembra em relação à contextualização do Brasil, assim, em termos globais, em termos regionais. É preciso trazer em números. Acho que é difícil eu falar, às vezes, de números, que ainda estou tocado pela fala do Clóvis aqui. Clóvis, eu acho que a gente está não sei quantos anos trabalhando com isso, não tem uma vez que a gente ouve você, Disa, Cristiane Aredi, Fernando Diniz e todo, e não consigo ainda me conformar. Ainda bem, continuamos não nos conformando. Mas vamos lá, há que falar de números também, ainda que seja difícil falar de números, né? Mas é sempre bom uma presença como a sua para lembrar que não é só números que a gente está tratando. Ou são números que têm cara, têm rosto, têm história, né? Então, eu passo aqui em termos da contextualização global, porque pensando, o último relatório global que a gente teve pela OMS, ele é de 2018, com dados de 2016. É difícil a gente é difícil trabalhar num país, Daniel, sabe? Você imagina no mundo inteiro compilando dados gerais. Então, para não ser um número tão para trás assim como 2016, eu lancei mão aqui de dados que a gente tem das estimativas globais de saúde, que é a expectativa de vida e principais causas de mortes e incapacitação, que são estimativas, são projeções que a gente tem. A de trânsito, mais especificamente, a gente vai saber no ano que vem, que a gente está fazendo o relatório global com a linha de base de 2020, para ter mais esses elementos mais claros. O ano que vem está prometido isso, né, para esses dados, e é bom a gente já ter a linha de base de 2020, até para a gente fazer esse monitoramento da década, né? Então, trazendo esses pontos aqui, eu primeiro queria destacar alguns, eu não sei o quanto que vocês conseguem ver daí do que está projetado, mas o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que 7 das 10 principais causas de mortes que vocês veem aí são de doenças não transmissíveis. A gente fala, a gente pensa em doença, eu acho que a gente pensa em tuberculose, pensa em dengue, em resfriado, em Covid, obviamente, mas o que mais mata no mundo aqui são as crônicas não transmissíveis. Cardiovasculares, pulmonares obstrutivas crônicas, diabetes, câncer, entre outras aqui. E os agravos aqui colocados, agravos onde classifica as causas externas, entre essas, a dos sinistros de trânsito, né? Outro ponto que eu colocaria aqui, as lesões de trânsito, nessa projeção, há de confirmar isso em 2023, né? As lesões de trânsito, elas não aparecem aqui entre as 10 primeiras causas de morte. Ela foi a 12ª nessa projeção.
Vocês devem lembrar que nos primeiros abordagens que a gente fazia, a gente colocava o trânsito entre as 10, a 8ª, a 7ª causa, quando a gente fazia nossos slides de 2004, 2015 depois. Ela não apareceu aqui, tá? Tá como a 12ª, mas ela permanece ainda como a 10ª nos países de baixa e média renda, caso nosso, que é aqui no Brasil, aqui também. Importante também que vocês vejam, não sei se vocês conseguem ver que está claro aí que tem 2 tabelas aí de ranking. Tem uma que é as principais causas de morte, e as outras que está aqui como, está em inglês assim, as 10 primeiras causas, né? Considerando o indicador DALI, que talvez depois o professor David Duarte, que está aqui, pode dar uma explicação aqui, que é um indicador que a gente usa que soma os anos de vida perdidos, né, devido à morte prematura ou por incapacitação. Que é mais ou menos um cálculo assim, quantos anos mais que Tiago, que Mariana, que Raul, que Marina viveriam se não tivesse ocorrido o que ocorreu? E os que sobreviveram aqui, como que eles sobreviveram e somando esses anos vividos com incapacitação? Eu acho que é um tipo de indicador que a gente devia levar mais em consideração, que o de mortalidade, apesar de ser um dado duro que a gente use mais, preciso aqui, ele não dá conta desse impacto, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista socioeconômico, né? Não é tão fácil de entender como o de mortalidade, que é sim ou não, morreu ou não morreu. Mas eu acho que a gente tem que lançar mão de outros indicadores que deem mais conta disso. Que bom que a gente tem a academia aqui envolvida para nos ajudar nisso aqui. Em termos regionais, pelos dados também do mais recente relatório que a gente tem, regional aqui, repito, a gente vai ter outro em 2023, mas vejam que o Brasil está próximo a uma média da região, né? Se não está muito ruim, tão ruim quanto outros que a gente pode ver, tampouco está muito bem. Ele está aproximado da média, mas médias, de novo, professor, médias são médias, né? Se a gente pega um dado assim como, você tem variação aqui, assim, como a República Dominicana com 67,2 mortes por 100 mil habitantes, você pega o Canadá com 4 outra, obviamente a questão da média acaba disfarçando um pouco, né? Ou seja, não estamos tão ruins, mas podemos melhorar muito, e depende muito do parâmetro que a gente lançar a mão, né? No Brasil, mais especificamente aqui, dê uma olhada aqui em ambos os sexos, né? Pelo esse gráfico aqui da esquerda, a minha esquerda aqui, em ambos os sexos, as lesões de trânsito que a gente tem foram estimadas como 8ª causa, né? E se a gente for considerar apenas o sexo masculino, foi bom que a engenheira Marta tinha ressaltado isso na apresentação dela, se a gente ressaltar o sexo masculino por questões culturais, por questões de exposição, todas as lesões de trânsito passam a ser a 6ª causa. E se a gente considerar, já vendo os gráficos menores aí, se a gente considerar a faixa etária de crianças de 5 a 9 anos, as lesões de trânsito são a 1ª causa, né? E, aliás, se a gente considerar o sexo masculino só por faixa etária, né, as lesões de trânsito elas são a 1ª causa na faixa de 1 a 9 anos, vai ser a 2ª na faixa de 10 a 14, depois de 15 a 19, e assim vai até 44 anos, né? E eu diria que a representatividade, né, que a gente teve de crianças e jovens foi bastante ressaltada durante a 3ª Conferência Ministerial Global que a gente teve em Estocolmo. Eu lembro muito bem dessa foto, dessa cena, desse momento em que Etienne Krug levantou esses 2 sapatinhos de criança, sapatinhos que foram tirados de uma montanha de sapatos que foi colocada lá no centro de Estocolmo, sapatos pertencentes a as pessoas que tinham morrido em acidente de trânsito. E pegando esses sapatinhos especificamente, é uma coisa que toca a gente demais, e ele fez essa lembrança de uma forma bastante indignada, né? A posição dos segmentos de ONGs de jovens também foi muito fortemente marcada nessa conferência. A gente vê aqui essa imagem da Zoleika Mandela, neta do Nelson Mandela, que está à frente de ações fortes, foi ressaltada de uma forma
bem significativa aqui. Lembro também que a participação das ONGs de trânsito com protagonismo de jovens, aliás, Daniel estava lá, vai lembrar, né? Você lembra, Daniel, quanto que isso foi marcado na conferência, foi um dos pontos altos da conferência. Parece que é uma coisa que a própria Etienne me dizia, parece que era um bálsamo que a gente tinha quando via uma série de mesmices e a gente vendo esse pessoal, como dizia, tocando terror mesmo, assim, era um influxo de energia que a gente tinha. E nesse meio aqui estava muito bem representada a Fundação Tiago Gonzaga, né? E essa referência que a gente teve das crianças e jovens, ela foi registrada na Declaração de Estocolmo, ficou marcada na Carta de Estocolmo, e da Carta de Estocolmo entrou no Plano de Ação Global. Está ali bem marcado isso aqui, né? Aqui num capítulo específico, eu diria assim, que é na parte 4, acho que no capítulo 4 dele está marcado essa referência forte que se faz à juventude aqui. Eu diria para vocês aqui, a OPAS, ela segue acompanhando, segue apoiando fortemente as iniciativas voltadas para a segurança de jovens, como sempre o fez aqui, além das várias publicações aqui que a gente fez, que eu deixei algumas ali para vocês, levem e leiam, todas essas que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos aqui, mas eu destaquei aqui mais à direita aqui, e isso eu queria que vocês vissem aqui. Eu mesmo conhecia pouco, eu acho que alguns colegas da área de segurança vieram conhecer pouco também, que é uma publicação de 2017 chamada Ação Global Acelerada para a Saúde da Adolescência. Foi feita em parceria com parceiros da ONU, várias deles aqui, e essa publicação que a gente tem ela assim, tanto na íntegra quanto o resumo, já traduzida aqui para o português, ela não é limitada ao tema trânsito, mas aborda, obviamente, aqui o tema do trânsito. E o mais importante aqui, eu acho que ela que vale para a conversa que a gente vai levando a gente aqui, e uma das palavras, as indicações que o senador tinha dado, que espera que essa reunião dê subsídios para frente, eu acho que uma delas eu posso trazer aqui. Essa parte que eu achei que eu tinha destacado, essa eu não vi em português. Foi de uma brochura que a partir dessa iniciativa, mas que toca em algumas feridas que são fundamentais aqui, que é a questão da comunicação com jovens e adolescentes, que a gente tem falhado. Isso é uma coisa muito específica e aqui coloca muito claramente, a gente não pode abordar juventude da mesma forma que a gente aborda adultos ou crianças. Porque eu vivi muito especificamente durante a minha experiência no Hospital Sara, que junto com o colega Biavati, que a gente, quando fez a opção de trabalhar especificamente com jovens, há que se estudar o universo de valores muito peculiares que tem desse segmento para fazer o endereçamento apropriado. E é bom que isso seja feito aqui pela equipe que está sendo feita, senador. Terminando dizendo que, assim, coincidentemente, no meu caminho aqui para a OPAS, eu ouvindo no rádio hoje, senador, estava ouvindo uma música de uma banda de rock de Brasília, que eu via quando eu era jovem, já fui jovem, quer dizer, somos jovens há mais tempo, para falar a verdade, né, que a maioria, mas numa canção que dizia que há tempos são os jovens que adoecem. E quando eu fiquei sabendo também, numa fala que o próprio Renato Russo acabou dizendo, falou assim, não, essa frase não era dele, foi encontrada numa carta em uma igreja no século XVII, já se dizendo naquela época que era há tempos que os jovens que estavam adoecendo, que continuam adoecendo. A sorte que eu acho que a gente tem agora é que a gente tem jovens adoecendo, mas tem jovens protagonizando ações para os jovens. Isso é muito positivo. Tá? Eu encerro por aqui e passo a palavra de volta aqui para você, Eduardo, para esses trabalhos aqui. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Vitor, também a gente acho que está muito alinhado, né, no entendimento que a Fundação tem com essas questões que tu colocaste, né, o diagnóstico que tu apresentaste também, mesmo com a participação ali no evento em Estocolmo que tu colocaste, na foto que tu colocaste, a do rapaz com as mãos para cima é do nosso voluntário lá da Fundação, né, que co-presidiu a Assembleia Mundial da Juventude. Então, a gente está muito alinhado e preocupado também, né? E isso sempre foi do DNA da Fundação, tentar tratar o relacionamento com a juventude
entre pares, assim, gurizada falando com gurizada, sabe? Justamente com essa preocupação. Então, te agradeço muito pela fala, né? E acho que encerrando, né, eu só gostaria de dizer que a partir, né, nesse painel a gente teve esse diagnóstico, né, não só da crítica situação da segurança no trânsito no Brasil, em especial, né, no que tange a segurança de crianças e adolescentes, mas também dos passos, né, que estão sendo tomados, estão sendo planejados para a gente avançar na questão, né? E um dos nossos objetivos, como rede que está sendo construída e também em parceria com o gabinete do senador e com a frente como um todo, né, realmente é contribuir, colaborar, né, com as ações que são previstas. E eu não diria apenas com o Penatrans ou com o plano global, né, com as ações previstas nesses planos, mas principalmente com o atingimento dos objetivos desses planos, que são, ao fim das contas, salvar vidas, né? Então, que é o que realmente interessa. Então, acho que aqui a gente teve um importante primeiro passo, né, nesse sentido, né, por onde a gente pode pensar os próximos passos, pode tentar avançar, pode criar perspectivas, como dizia, né, o nome do nosso evento hoje, para justamente tentar subsidiar, né, a frente e a rede com ações, com ideias, com renovação, que, ao fim das contas, salvem vidas. Então, mais uma vez, agradeço a todos os membros da mesa, todos que contribuíram conosco. Nós vamos fazer agora um intervalinho e voltamos avançamos um pouquinho do que eu imaginava, voltamos daqui a uns 20 minutinhos, aqui 20 para as 4, nós voltamos para a segunda etapa. Tá bem? Com a licença de todos, eu não vou poder pegar a segunda etapa, porque daqui a pouquinho iniciamos sessão no Senado, com esforço concentrado. Então, eu preciso estar presente, mas eu espero participar de novos eventos que nem esse. Agradeço muito. Imagino. Obrigado, senador.